Vamos abrir agora o texto sagrado. Quero convidá-lo à carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós vamos ouvir uma série natalina em Filipenses. Na verdade, será uma série de fim de ano e de início de ano. Dezembro e janeiro, estaremos expondo e estudando esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Como vocês perceberam, nós não tivemos data show durante o louvor. Tecnologia é assim, irmãos. Vez por outra, ela nos deixa na mão. É bom que a usemos bem. Mas, sinceramente, eu não acho que deveríamos depender dela. Não é possível que não consigamos cantar a Deus sem o auxílio da tecnologia. Ou que não consigamos cultuar a Deus. Por ora, nós temos os irmãos que nos servem com a filmagem, por exemplo. Nem sempre foi assim, e vocês que estão em casa, nem sempre será assim. Muito em breve, Deus permitindo, nós não teremos mais transmissões ao vivo. É algo circunstancial, temporário. A Igreja do Senhor cultua reunida em um mesmo espaço como família de Deus. Então, que bom. Foi bom ouvir a igreja cantando, mesmo sem a projeção das músicas. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo, irmãos. Filipenses, capítulo de número 1. Como eu disse, nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 11. Meu primeiro Natal nos Estados Unidos foi um tanto quanto solitário. Eu e minha família éramos recém-chegados e, por isso, não conhecíamos muita gente. Sendo assim, na noite de Natal, nós nos reunimos em volta da mesa que minha mãe preparou e meu pai nos liderou em uma breve oração. Depois nós comemos, conversamos um pouco e, em seguida, cada um seguiu para o seu quarto. Meu irmão voltou a fazer o que amava, jogar videogame. Meus pais, de tão cansados que estavam, rapidamente pegaram no sono. Eu, porém, não consegui. Fiquei acordado, irmãos, pensando, lembrando de João Pessoa, minha cidade natal. Especificamente, eu pensava nas festas natalinas da casa da minha avó. Meus tios, meus primos, a mesa farta, a troca de presentes. As memórias apertavam meu coração e me faziam desejar voltar para casa. Mas é claro que eu não podia, irmãos. O melhor a fazer era aceitar o Natal solitário e esperar que o sono chegasse. Você já viveu alguma coisa parecida? Já se sentiu sozinho? Já se percebeu só em algum momento importante da sua vida? Para muitos, o Natal se constitui na reunião familiar mais esperada do ano. Mas não é assim para todos, queridos. Lembre-se, há aqueles que, mesmo desejando voltar, eles não podem fazê-lo. Não podem fazê-lo porque estão trabalhando, porque enfrentam doenças, ou porque moram longe de suas famílias e as passagens aéreas ficam altas, caras nesta época do ano. Eles gostariam de voltar para casa, mas são obrigados a abraçar um Natal solitário.
O que fazemos? Onde encontramos alegrias em dias de solidão, queridos? Como não somos vencidos por sentimentos, pensamentos que nos machucam e nos diminuem momentaneamente? Ao levantar as cortinas desta pequena carta, o apóstolo Paulo nos oferece um banquete de alegria. De acordo com o que vamos ouvir no Evangelho de Cristo, há alegria para aqueles que se sentem solitários na vida. Vamos ler o verso de número 1, irmãos, para começar. Filipenses 1:1, o texto sagrado nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Ti neste momento, desejando ouvir, entender e atender a Tua voz. Queremos repetir a oração do salmista, que no Salmo 119, verso 18, pediu: abra os meus olhos, ó Deus, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Faz isso conosco, ó Espírito. Desvenda os nossos olhos, aquece os nossos corações com o Teu Evangelho, abre as nossas bocas para o louvor da Tua glória, ó Deus, e dá que em Cristo estejamos felizes neste dia. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Quando Paulo e Silas chegaram a Filipos, ela já era, à época, uma importante colônia romana, irmãos. Seu nome vem do rei macedônio Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Muitos de seus habitantes, porém, vinham do exército de Roma. Estudiosos nos contam que a cidade era um dos lugares mais procurados pelos veteranos de guerra. Logo, Filipos era uma cidade segura. E como colônia do império, ela conferia aos seus cidadãos inúmeros benefícios, privilégios. Por isso, em Filipos se falava o latim dos romanos e não o grego das cidades mediterrâneas. E por isso, em Filipos havia uma grande comunidade de adoradores do imperador. Claro, havia ali também espaço para outros cultos pagãos. No entanto, curiosamente, não havia sinagoga em Filipos. Por essa razão, provavelmente, a Igreja de Cristo nasceu nesta cidade à beira do rio, e não dentro de seus limites. E alguns de seus primeiros membros foram Lídia, uma empresária que mais tarde receberia a igreja em sua casa. Uma jovem que antes de Cristo era escrava da religião pagã. O carcereiro e sua família, o carcereiro da prisão onde Paulo e Silas passaram uma noite. E é claro, como apontam os comentaristas, muitos membros desta igreja vinham do exército ou do poder de Roma. E é aqui, irmãos, que encontramos o problema da epístola. A maioria das epístolas nasce de problemas circunstanciais, não é diferente com Filipenses. Da prisão domiciliar de Roma, 10 a 12 anos depois de plantar esta igreja, Paulo escreve aos Filipenses primeiro, pensando em lhes agradecer pelo cuidado deles. Em segundo lugar, ele escreve aos Filipenses pensando em recomendar
os pastores Timóteo e Epafrodito, que em breve serão enviados para cuidar da igreja. Mas principalmente, irmãos, Paulo escreve esta carta para resolver problemas e disputas internas. Vez por outra, ao longo dela, você vai perceber que há dificuldade de relacionamento entre seus membros. Então, como Paulo vai resolver a questão? Ele, um preso solitário e distante desta igreja amada, e os filipenses, irmãos e amigos que lutavam entre si, todos precisavam voltar à alegria do Evangelho, do servo sofredor Jesus Cristo. É o que precisamos fazer aqui também, irmãos. Nós precisamos voltar ao Evangelho de Cristo, ouvi-lo, meditar nele, cantá-lo, responder a ele. Pois é no Evangelho que Deus tem alegria até para aqueles que se sentem solitários na vida. Mas, Renan, onde a encontramos? Onde achamos alegria em dias de solidão? Em primeiro lugar, irmãos, e olhando para este texto, especialmente para os versos 1 e 2, eu posso dizer que nós encontramos alegria na saudação graciosa de Paulo. Comecemos com a questão da autoria. Quem escreveu esta epístola? O verso 1, parte A, nos responde. O texto nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em outras cartas, você deve se lembrar, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. E quando tem um coautor, ele se separa deste pelos títulos. Ele é apóstolo. Timóteo, em outras cartas, é um ajudante, um auxiliar. Mas não aqui, irmãos. Nesta carta, Paulo se coloca ao lado de Timóteo e qualifica os dois como servos de Cristo. Por quê? Na primeira linha da epístola, Paulo já está tratando do problema da igreja, irmãos. Rivalidades e disputas internas. Para muitos, Paulo é o maior cristão que já viveu. Um comentarista disse que em uma única vida, Paulo parece ter vivido a vida de 9 homens. É verdade. Ele é apóstolo de Cristo, missionário da igreja, plantador de igreja, pastor, autor da maior parte do Novo Testamento. Estamos falando de um grande servo de Deus. Ainda assim, ele precisa de um Timóteo. E os dois não são donos da igreja. Ambos são servos do Rei da Glória, irmãos. Quem são os destinatários desta carta? Verso 1, parte B. O texto nos diz que Paulo e Timóteo escreveram a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aos filipenses, os autores chamam de santos. Deus fez com ele o que fazia a objetos e pessoas no Antigo Testamento. Deus os separou de seu uso comum e os consagrou à sua própria adoração e serviço. E como os sacerdotes do passado, os filipenses gozam do privilégio. Eles podem entrar na presença de Deus, não uma única vez no ano. Eles podem fazê-lo tanto quanto desejarem, irmãos. Mas como isso é possível? Eles são pecadores, pastor. Como podem se achegar ao trono do Deus Santíssimo
A resposta, irmãos, está na expressão em Cristo. Os filipenses não são santos por si mesmos. Eles são santos em Cristo. Aqui nós temos o que os teólogos chamam de santidade posicional, ou seja, em Cristo, por causa de Cristo, os crentes sim já são santos para Deus. Seus pecados foram perdoados, justificados. Quando Deus olha para eles, Deus os enxerga nesta condição, santos e justificados em Cristo. Só que há um detalhe. Os filipenses não são santos apenas em Cristo. Na sequência do verso, o texto nos diz que eles são santos em Filipos. Eles são santos no mundo. São santos em um mundo caído, irmãos. Por isso enfrentarão desafios, sofrerão perseguições, terão inúmeras dificuldades ao longo do caminho. Sim, eles são santos em Cristo, mas continuam como santos de Deus no mundo. Como suportarão as dificuldades? Como não serão vencidos pelos desafios? Em parte, a resposta está ao final do verso 1. Eles são santos em Cristo, são santos em Filipos, e estão na companhia de bispos e diáconos. Em outras palavras, os filipenses não estão sozinhos na vida. Eles têm pastores e diáconos. Eles têm igreja, irmãos. Serão assistidos ao longo do caminho por pastores e diáconos que, como Paulo e Timóteo, são servos de Cristo. Para além deles, o verso 2 nos diz que a vocês, filipenses, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm pastores e diáconos, igreja, mas vocês também têm neste mundo caído graça e paz. A expressão, irmãos, não trata ou não se refere ao que os crentes recebem na salvação. Os destinatários desta carta já são salvos. Logo, graça aqui é a graça diária. Paz aqui não é a paz objetiva que Cristo nos conquistou. Agora temos paz com Deus. É a paz subjetiva de Deus. É a paz que traz sossego ao coração do crente que sabe. O Criador dos céus e da terra também é seu Pai celestial em Cristo Jesus. Agora, tais bênçãos são mediadas. São repartidas ou compartilhadas por meio de Cristo, como lemos. E são dadas apenas àqueles que reconhecem Cristo. Não só como Salvador, mas como Paulo escreve aqui, como Senhor da glória. Você já fez isso? Você já se prostrou diante de Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor de sua vida? Então me responda, por que você não desfruta da paz de Deus tanto quanto deveria? Por que ainda sofremos tanto, irmãos, com as tentações deste mundo? Por que nos preocupamos mais do que deveríamos com os desafios e sofrimentos deste mundo caído?
Porque nos falta paz. Para mim, uma resposta que salta deste texto é a seguinte: nós não desfrutamos da paz de Deus tanto quanto poderíamos, porque não lançamos mão dos meios de graça de Deus tanto quanto deveríamos. Os filipenses não estão sozinhos. Outra vez eles têm pastores e diáconos, ou seja, eles têm uma igreja local. Você também tem. Mas a questão é, você a valoriza tanto quanto deveria? Falando do culto cristão, como você o enxerga? Ele é mesmo para você um instrumento da graça de Deus? Ou você é um daqueles crentes que olha para o que fazemos aqui e diz ir ao culto? Tanto faz. Não perdemos muita coisa. Queridos, enquanto cantamos e ouvimos as verdades da palavra de Deus, o Espírito nos comunica graça e paz para as nossas almas perturbadas. Não é pouca coisa o que acontece aqui, domingo após domingo. Outro meio de graça que salta desta passagem é a oração, irmãos. Segundo o que ouvimos em Cristo, nós somos santos de Deus. Uma implicação prática é, nós podemos entrar em sua presença tanto quanto quisermos. Mas o fazemos. Se orássemos mais, estaríamos mais próximos do Senhor que se assenta no trono do universo. Consequentemente, teríamos mais paz na alma enquanto vivemos na terra. Se orasse mais, você seria menos ansioso. Se eu orasse mais, eu seria mais sereno e calmo em casa e no trabalho. Descansaríamos na certeza de que Deus governa e de que todos estamos em suas boas e poderosas mãos. Outro instrumento da graça de Deus que salta deste texto, irmãos, é a comunhão dos santos. Outra vez, os filipenses não estão sozinhos em Filipos. Paulo não está sozinho em Roma. Paulo tem a Timóteo, um companheiro, um amigo cristão. Você tem alguém assim? Você tem um companheiro cristão ou será que todos os seus amigos são não cristãos? Quem lhe escuta nos dias de crise? E quem lhe fala a palavra de Deus quando você se esquece dela? Quem lhe lembra do Evangelho, do reino de Deus, da igreja do Senhor? Amigos não cristãos não podem fazê-lo, meu amigo. Há bênçãos que Deus resolveu nos comunicar por meio da comunhão dos santos. Uma resposta, então, para a pergunta por que não desfrutamos da paz de Deus é nós não usamos os meios de graça, tanto quanto poderíamos. Outra resposta à luz desse texto é nós não somos servos de Cristo tanto quanto deveríamos ser. Paulo é apóstolo, Timóteo é pastor. Mas os dois se apresentam como servos de Cristo. Você se enxerga assim? Como servo, escravo de Cristo? Nos nossos dias, homens e mulheres teriam uma enorme dificuldade de se relacionar assim, de olhar para outros como se estes fossem seus
senhores. Como canta a música ateísta, eles se veem como senhores de seu próprio destino, capitães de sua própria alma. Mas que ninguém se engane, irmãos. Não há como viver sem um Senhor. Não há como se imagina liberdade plena sem um Senhor. Você é servo do que lhe move na vida, meu amigo. Você é escravo do sucesso, do poder, do dinheiro, do prazer, do romance. O problema é que estes senhores geralmente são fracos e maus. Eles usam seus servos e depois os descartam. Pense em um homem que fez de si mesmo seu fim. Ele vai terminar a vida sozinho, pois ninguém consegue viver com ele. Ou pense na mulher que vive pelo reconhecimento das pessoas. Ela trabalha, ela se esforça, está sempre tentando, mas sempre haverá aqueles que não veem, irmãos, ou que escolhem não ver. É um caminho de tristeza e de decepção. A verdadeira liberdade se acha na condição em que Deus nos criou. Como foi, irmãos? Qual é a condição? O Senhor nos fez seus servos. No entanto, diferentemente do que encontramos neste mundo, nosso Senhor não é fraco, é forte. Ele não decepciona, irmãos. Ele nos realiza ao nos colocar face a face consigo mesmo por meio de Cristo, o servo sofredor. Vamos ouvir isso no capítulo 2. Mas por agora, lembre-se, na cruz Jesus nos serviu, entregou a própria vida como nosso sacrifício, para nos conquistar acesso e comunhão com o Pai. Fomos feitos para isso, disse Agostinho. Fomos feitos e criados por Deus, portanto, só nele encontramos paz verdadeira, irmãos. Consequentemente, o Senhor nos colocou, para usar a expressão de Bruno Henrique do Flamengo, no outro patamar, meu amigo. Ele nos colocou ao lado de servos, como Moisés, Josué e Davi. Estes são servos de Deus no Antigo Testamento, é como o Senhor os chama. Em um sentido, Ele nos colocou ao lado de Paulo, de Pedro, de Timóteo. Embora tenham funções diferentes na igreja, eles também são servos de Deus. Este é o propósito de Deus para mim e para você nesta igreja. Nós somos servos uns dos outros, irmãos. Você não estaria sozinho, meu irmão, se fosse um Paulo para alguém. Não se sentiria solitário se fosse um Timóteo para alguém. A pergunta não pode ser apenas: você está sozinho? A pergunta precisa ser muito mais: por que você está sozinho? Nós já deveríamos estar servindo uns aos outros, pois em Cristo o próprio Deus nos serviu, irmãos. Bem onde Paulo encontra alegria. Onde mais podemos achar alegria em dias de solidão? Entre os versos 3 e 8, eu posso dizer que nós encontramos alegria na gratidão. No caso do texto, gratidão afetuosa de Paulo.
Os versos 3 e 4 nos dizem: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, irmãos. Por essas palavras, ninguém diria que o apóstolo Paulo está preso. Ele não fala como um presidiário. Mas nós sabemos, ele está. E o que impressiona é o seguinte, irmãos: a prisão não abalou o apóstolo, não mudou o seu coração. Ele está preso, mas continua grato. Está preso, mas segue orando, não por si mesmo, mas pelos outros. Paulo está preso, mas segue alegre. Ele não se fecha ou se concentra em si mesmo. Mente e coração se voltam para os filipenses. A Deus, Paulo agradece por eles. Em oração, Paulo intercede por eles. Ao se lembrar deles, Paulo se alegra, pois segundo o que ouvimos, Paulo e os filipenses são parceiros na missão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Expressão que nos faz olhar para trás e para o presente. Mas e o futuro, Renan? O verso 6 nos diz, irmãos: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Esta é a forma de Paulo, à distância, encorajar os filipenses. Vocês não vão cair da graça. Vocês vão chegar ao fim. Vão completar a corrida. Eu estou convicto, certo de que é o que vai acontecer. Mas de onde, pastor, vem a confiança de Paulo, dos filipenses? Não, irmãos. Vem de Deus. Os filipenses oscilam, Deus não. Os filipenses enfraquecem, Deus, porém, continua forte. Ele vai desenvolver os filipenses e guardá-los até o último dia. Os filipenses, portanto, estão seguros no Senhor. E eles também moram no coração do apóstolo. Versos 7 e 8. Paulo escreve: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo pode ser visto como um dos homens mais corajosos, resilientes do Novo Testamento. Casca grossa, experimentado, sofrido, provado e aprovado no calor da perseguição. Ele é um líder forte, irmãos, mas seu coração não se tornou brutalizado, endurecido. Ele tem um coração de pastor. Ele sente saudades dos filipenses. Gostaria de estar com eles. Ele não só atura os crentes, ele os ama. Ele não só ora à distância por eles, ele deseja a companhia deles. E claro, outra vez há uma razão por trás deste sentimento todo.
são ações. Paulo e os filipenses eram parceiros, irmãos. Quer nas minhas correntes, quer confirmando ou defendendo o Evangelho, vocês são parceiros da graça de Deus comigo. Nós compartilhamos algo precioso. Somos parceiros da graça de Deus, nos importamos uns com os outros. Será que é como vivemos em nossa igreja? Nós somos parceiros da graça uns dos outros. Esta parceria, irmãos, espiritual pode começar pela oração. Paulo está longe, distante de Filipos, mas ele continua de joelhos pelos filipenses. Por que não o imitamos? Tome nota dos nomes mencionados em nossa oração pastoral. Não só escute os pedidos de oração dos irmãos do seu pequeno grupo. Se envolva com eles. Ao longo da semana, tire tempo para orar por eles. O sentimento pode ser pequeno, irmãos, ao início. Mas à medida que oramos uns pelos outros, ele vai crescendo. Vamos nos tornando parceiros da graça uns dos outros. Na oração, nós também temos um remédio contra a solidão. Pense nisso. Em vez de se trancar em si mesmo, de se vitimizar, Paulo está orando pelos filipenses. Vamos fazer o mesmo. Não só reclame deste ano, minha irmã. Lembre-se de todas as dádivas de Deus e por elas seja agradecido. Não oremos apenas por nós mesmos ou nossa casa. Oremos por nossos irmãos, por nossos amigos, por nossos familiares. Quando oferecemos a Deus orações de gratidão e de intercessão, o que acontece é o seguinte: o foco muda, deixa de ser você, e ele passa a ser o outro. E aqui, à medida que oramos pelos outros, Deus cura o nosso coração solitário e atribulado, irmãos. Na oração, ainda à luz deste texto, nós temos um instrumento de alegria. É verdade que Paulo está preso. Mas como colocou um comentarista, tudo está bem entre ele e Deus. Alegria espiritual, irmãos, não é circunstancial. Não depende da saúde, do governo, do trabalho. Alegria espiritual é gerada por meio de um relacionamento vivo, autêntico com o Senhor Jesus Cristo. Preso, distante de seus irmãos, Paulo podia dizer: eu estou feliz no Senhor. Eu conversei com uma irmã durante a semana e ela me disse que sofreu muito neste ano. E conhecendo a sua vida e família, eu sei mesmo. Ela sofreu. Em dado momento do ano, ela disse: pastor, eu pensei em desistir de tudo. Pensei que não aguentaria. Em alguns momentos eu achei que eu enlouqueceria de tanta dificuldade. Em alguns momentos eu conversei com ela, ela recorreu a irmãos, mas ela não nos tem o tempo todo. E eu perguntei para ela: como foi que você lidou com tudo isso quando estava sozinha? Ela disse: eu corria para o meu quarto.
trancava a porta e em lágrimas me lançava em oração ao Senhor. Milagrosamente, de repente, a alegria voltava. Minha alma descansava. E eu voltava a encarar a vida com confiança. É do que precisamos, irmãos. Você não precisa apenas de médico, de terapeuta. Você não deveria se entregar ao desespero. Nós deveríamos nos lançar em oração na presença do nosso Deus. Enquanto ora, você desfruta de comunhão com o Pai. A alegria espiritual vai ser comunicada ao seu coração. E você voltará a desfrutar de alegria e de segurança. O apóstolo está certo sobre o futuro dos filipenses. Nós também poderíamos ou deveríamos estar sobre o nosso. Mas como, Renan? Nós vacilamos, eu sei, irmãos. Deus não. Você enfraquece ao longo do caminho, Ele não. Aquele que começou a boa obra em você, Ele há de terminá-la até o dia de Cristo. Isto é o que chamamos de perseverança dos santos. Para aqueles que terminaram o curso de novos membros, o último dos 5 pontos do calvinismo, se lembram disso? Perseverança dos santos, os verdadeiros crentes vão perseverar até o fim. Mas não é porque são bons, melhores do que os demais, perfeitos, suficientemente fortes. Não, irmãos. Nós chegaremos ao fim da carreira porque Deus vai perseverar conosco. É nele que estamos seguros. Isso tem implicações diversas. Vez por outra eu escuto: pastor, meu marido, minha esposa, não é tudo o que eu gostaria que ele fosse e ela fosse. Meus filhos não estão crescendo tanto quanto eu esperava. Meus irmãos em Cristo não são assim tão santos como eu gostaria que fossem. Minha resposta quase sempre é: tenha calma. Se eles são crentes, o Senhor vai completar a boa obra na vida deles. Não se desespere. Não se precipite. A grande questão é: eles são crentes? Nasceram de novo? Como é que sabemos, pastor? Frutos externos, irmãos. Ninguém a não ser Deus pode esquadrinhar o coração. Mas nós vemos o lado de dentro pelo lado de fora. Ele tem frutos de salvação. Eles dão sinais de conversão. Se sim, em vez de reclamar deles, nós deveríamos fazer com eles o que Paulo está fazendo com os filipenses: encorajá-los e estimulá-los. Não se concentre apenas naquilo que você ainda não viu, no esposo, na esposa, no filho, na igreja. Vamos nos concentrar naquilo que já vemos, irmãos. Se Deus está trabalhando em nós, Ele há de cumprir a sua obra para a glória de seu próprio nome. Por fim, irmãos, entre os versos 9 e 11, eu posso dizer que nós encontramos alegria na oração pastoral de Paulo. Nós já sabemos que Paulo intercedia pelos filipenses, mas especificamente, pelo que ele orava? O verso 9 nos responde. Paulo escreve: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Essa é a oração pastoral de Paulo.
Ele pede a Deus pelo crescimento do amor dos crentes de Filipos. E embora não qualifique o amor aqui, pelo contexto da carta e pelo que escreve em outras orações, nós podemos dizer que Paulo está falando do amor por Deus e do amor pelos irmãos. Ele quer que os crentes cresçam, irmãos, em amor vertical e, consequentemente, amor horizontal. E, para tanto, do que é que eles precisam? Conhecimento e percepção. Eles precisam ouvir, estudar, meditar no grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E o que resultará do crescimento do amor? Ou qual é o objetivo de Paulo nesta oração pastoral? Versos 10 e 11, irmãos. Eu quero que vocês cresçam para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus e para a glória e louvor de Deus. Discernir o que é melhor, escreve João Calvino, é uma definição de sabedoria cristã. O reformador continua, o apóstolo não deseja que os crentes vivam torturando a mente com sutilezas vazias ou especulações mundanas. Ele quer que conheçam e escolham o que é mais proveitoso para o crescimento cristão. O adjetivo puro, irmãos, sincero em outras versões, provém de duas palavras: sol e julgar. De acordo com o pastor Steven Lawson, nos tempos antigos, comerciantes desonestos usavam cera para esconder as falhas da louça que queriam vender. O teste para saber se a louça era realmente valiosa era colocá-la contra o sol. O que Paulo está pedindo, então? Que o caráter dos crentes de Filipos não esteja comprometido à medida que sofrem a pressão do mundo. Que eles sejam crentes sem cera no rosto. Que eles sejam crentes sinceros uns para os outros e principalmente diante do mundo. Além de sinceridade, Paulo ora para que eles sejam irrepreensíveis, literalmente, para que eles não tropecem. Que Deus os guarde em santidade. Que Deus não lhes permita causar escândalo. Que eles levem uma vida moral santa, irrepreensível. Se assim viverem, diz Paulo, eles vão dar frutos de justiça. Eles vão provar do lado de fora que o Espírito está trabalhando do lado de dentro. Quer estejam por trás de um púlpito, ou por trás de um balcão do hospital ou de uma loja. Crentes que vivem assim, vivem para o louvor e para a glória de Deus, irmãos. À luz desta oração de Paulo, o que nós devemos aprender sobre as nossas próprias orações e sobre a nossa vida cristã? Primeiro, uma aplicação, irmãos. Pelo que pastores e pais deveriam orar? Pais oram muito pelo sucesso material dos filhos
E pastores pedem demais pelo crescimento numérico de suas igrejas. Mas isso é tudo. É o mais importante. Paulo é pai na fé desses crentes. Ele é pastor do rebanho que se reúne em Filipos. E o que ele quer para eles? Crescimento espiritual. É pelo que deveríamos orar, irmãos. É claro que podemos pedir a Deus uma boa esposa para o nosso filho, um bom esposo para a nossa filha. É claro que podemos pedir a Deus que nossos filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente, mas isto não é tudo. Muito mais importante é que eles cresçam no temor e no conhecimento de Deus. Se forem crentes maduros, consequentemente serão bons cônjuges, bons pais e bons profissionais para a glória e louvor do nosso Deus, em qualquer lugar que Deus os plante. Isso é mais importante do que decidir a sua profissão, jovem. Decida viver para Ele, em qualquer lugar que Ele o coloque. Como pastores e presbíteros, não deveríamos ambicionar meramente o crescimento numérico de nossa congregação, irmãos. Oremos mais pelo crescimento espiritual dos membros desta igreja. Se esta igreja crescer em santidade, ela será mais parecida com o céu. E ela será mais atraente na terra. E pelo que todos nós deveríamos orar, pastor? Pelo que você deveria orar ao final deste ano? Bem, deveríamos estar orando por sabedoria, irmãos. Um comentarista escreveu: nosso maior desafio nem sempre é distinguir entre o bom e o ruim. Isso às vezes é fácil. O mais difícil é decidir o que é bom, o que é melhor e o que é o melhor. Com que deveríamos gastar nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida? Em quais atividades vale a pena investir? Quais delas são de verdade saudáveis para a sua vida, família e crescimento no Senhor? E quais delas lhe serão prejudiciais? Pois lhe tirarão da igreja, da família e do crescimento no Senhor. A ideia, irmãos, é que ao fim deste ano estejamos orando para que no próximo tenhamos condições de fazer melhores e mais sábias escolhas, visando principalmente o nosso crescimento em Cristo. Também deveríamos pedir a Deus por santidade, pois não podemos seguir nos escondendo por trás de cera ou maquiagem. Não deveríamos levar uma vida aos domingos e outra durante a semana. Nós precisamos ser inteiros, santos, puros e irrepreensíveis. E como Paulo escreve aqui, isso tem que se dar até o dia de Cristo. Um comentarista escreve: nossa vida inteira deve ser uma preparação para aquele grande dia. Mas será que é, irmãos? Sejamos sinceros com nós mesmos nesta manhã. Vamos procurar, do lado de fora, por frutos de justiça que confirmem a obra da justificação do lado de dentro. Se você os vê, louve a Deus, pois como lemos, eles são fruto, ou são mediados por Cristo Jesus, não são autogerados, são recebidos.
E se você não os vê na sua vida, de duas uma. Ou você está enganado, não é um crente genuíno, ou você se afastou da fonte dos frutos, Jesus Cristo. E verdade seja dita, irmãos, nós fazemos isso mais do que gostaríamos de admitir. Corriqueiramente, às vezes. Nós tiramos os olhos da glória de Cristo e fitamos glórias mundanas, fracas e efêmeras. É por isso que deixamos de crescer em amor por Ele. E é por isso que deixamos de ver frutos de justiça e santidade em nossa própria vida. Será que é como você está aqui? É como tem vivido ao fim deste ano? Se este é o seu caso, o que você faz? O que nós fazemos, irmãos? O que precisamos fazer semanalmente? Nós cantamos, ouvimos e respondemos ao Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia do Evangelho, segundo este primeiro parágrafo de Filipenses, é: os frutos de justiça vêm por meio de Cristo. De novo, eles não são autogerados, nós os recebemos à medida que colocamos fé em Cristo. Nossa salvação não está em trabalhar pela aceitação de Deus. Está em ver, contemplar o trabalho que Deus mesmo realizou em Cristo para nos aceitar. Eis o que celebramos a cada Natal, irmãos. Não estamos celebrando a força do homem que foi a Deus, ou a sabedoria do homem que se resolveu na terra. Até agora eles não se resolveram. Nós estamos celebrando a graça de Deus, que veio ao nosso encontro em Cristo Jesus. Ele não veio, irmãos, para ser admirado como um bebê indefeso. Como os pastores ouviram do anjo, Jesus nasceu para salvar seu povo, a mim e a você. Logo, o nosso Natal nunca termina em uma manjedoura. Pois Ele não nos salvou lá. Cristo nos salvou na cruz do Calvário. Injustamente foi preso e sofreu terrivelmente na cruz, sentindo-se completamente abandonado. Não sei se você se lembra, mas em dado momento da crucificação, até o sol se escondeu. E citando o Antigo Testamento, Jesus disse ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? A resposta, irmãos, é que os nossos pecados, todos eles, foram imputados sobre Cristo, fazendo dele o Cordeiro que tira o pecado do mundo, levando-o para longe de Deus. Momentaneamente, por você e por mim, Jesus ficou completamente abandonado. A fim de que nunca mais precisássemos estar sozinhos na vida. Em Cristo, Deus nos deu uma família de fé, que adora e se reúne para louvar o bendito Deus que nos salvou. É o que nós queremos para você. Neste Natal, receba o presente que Deus lhe trouxe em Cristo. E nunca mais você precisará estar sozinho.
por meio do Espírito Santo, o próprio Cristo estará com você. Para sempre. E por onde você for, em João Pessoa, no Japão ou na África, por onde você for, você terá uma família de fé. E em breve, quando partirmos desta vida para a próxima, vamos nos reunir em torno do trono de Deus para adorar o Salvador por toda a eternidade, irmãos. Como igreja, e em resposta ao Deus que não nos deixou sozinhos, no Natal que se aproxima, vamos prestar mais atenção aos irmãos que nos cercam. Tem alguém no seu PG que não é de João Pessoa? E que não vai voltar para casa? Você conhece alguém nesta igreja que não é natural de nossa cidade? Que por circunstâncias não vai poder voltar à família? Faça com ele, com ela, o que Deus fez com você em Cristo. Abra espaço na sua festa de Natal e convide mais uma família para celebrar com você a verdadeira alegria do Natal cristão. Curve sua cabeça, meu irmão. Faça uma breve oração em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã.